Tudo que vem de Deus é certo e evidente. Desde Gênesis, a história de toda a humanidade é Deus indo atrás do homem e o homem fugindo de Deus. Deus reconciliando o homem e o homem se distanciando de Deus. Deus se revelando ao homem e o homem deturpando Deus. Essas evidências contam a história de um povo em rebelião, mas também contam a história daquele que viria para reconciliar todas as coisas. E ele veio. Veio não só para nos redimir, mas veio para nos revelar o Criador. O próprio Deus encarnado, nos ensinando a caminhar em meio ao caos, sendo o sacrifício vivo que reorganizou todas as coisas. Diante disso, somos chamados a evidenciar esse sacrifício. Jesus disse que os verdadeiros discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Isso consiste em estar, mas não pertencer. Muitos são os pensamentos, doutrinas e ideologias, mas sabemos que só um caminho nos leva à vida eterna. Então, assim como o sal dá sabor e a luz ilumina, as evidências dos verdadeiros cristãos são claras. Elas apontam para alguém que é muito maior do que elas. Você é salvo? A ideia dessa série, Evidências da Salvação, foi justamente essa: nos mostrar o quanto somos convencidos ou de fato convertidos, o quanto de fato nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e desfrutamos de uma transformação integral, ou o quanto de fato nós apenas somos alguém que gosta do Evangelho. Já passamos aí de 2 meses nessa série de mensagens, e é interessante que você faça essa reflexão. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia mais uma vez em Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, verso 1. A palavra do Senhor diz que ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas, espírito e alma. Essa palavra não volta vazia sem antes cumprir os seus feitos, e é por isso que hoje essa palavra mais uma vez será pautada na Bíblia, porque ela é o nosso único livro de regra e de fé. Amém? Versículo 1 diz assim: quem achou diz achei, quem não achou diz espera aí. Hebreus 4, verso 1, o versículo 1 diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pense que tenha falhado. Querido, esse texto já começa a falar sobre o descanso de Deus. Que coisa maravilhosa! Como hoje nós estamos precisando desse descanso, não é verdade? Há uma promessa do Senhor para a sua igreja. E o interessante é que esse texto não fala sobre qualquer tipo de descanso. Esse texto está falando sobre o descanso de Deus. Não é você deitar e dormir e acordar um pouco renovado, não. Não é aquele descanso após as férias, também não é disso que o texto está falando apenas. Não é aquele descanso na qual você foge da sua realidade. Você entra no Netflix ou entra nos joguinhos para se ausentar da realidade. Também não é sobre isso que o texto está falando. É muito mais do que descansar fisicamente. É muito mais do que uma vida de inatividade. Entrar no descanso de Deus é você viver acima das mazelas da vida. É você viver acima daquilo que nos acontece. Ou seja, você está no mundo, mas você não depende do mundo para estar bem. Você está inserido no mundo, você vive no mundo, isso é real. Mas você não depende das circunstâncias para estar feliz, para estar em paz, porque a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus, a paz é fruto do Espírito Santo de Deus, e é sobre isso que esse texto nos fala. Agora, ao mesmo tempo que esse texto nos faz uma promessa incrível, uma promessa relacionada ao descanso, ele também nos faz uma exortação. Quando você olha o verso 1, você percebe que o texto diz: temamos, e sabe por que ele diz isso? Porque o descanso é um presente que Deus nos deu justamente para momentos como esse da história da humanidade.
O descanso é um presente que Deus nos dá para momentos de crises, para momentos de dificuldade, para momentos assim como o Brasil está passando hoje. Mas pode ser que muitos não recebam desse descanso, não desfrutem desse descanso. E sabe por quê? Porque de acordo com o texto de Hebreus 4, há uma condição para que esse descanso seja real. Pode ser que nessa manhã há pessoas que estão descansadas em Deus, mas pode ser que nessa manhã há pessoas que estão desesperadas. Porque o texto diz, olha, há uma condição, e eu gostaria que você desse continuidade na leitura, e que você desse uma olhada no verso 2. O texto diz: as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada por fé. De forma histórica, o que o autor está dizendo é que o povo de Israel, eles falharam no passado, e que por causa disso, eles não entraram no descanso, eles não desfrutaram do descanso, e que por causa disso, hoje nós também podemos falhar e não desfrutar dessa promessa que Deus tem para nós. Por isso, quando eu olho o verso 2, a primeira pergunta que eu faço é: aonde foi que o povo de Israel falhou? Porque se eu descobrir, então eu não vou falhar, porque eu vou aprender com o erro deles, eu não vou errar para aprender com os meus erros. Então onde foi que esse povo errou? Em que momento que eles falharam? Porque eu quero aprender com o erro deles, porque eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Você quer? Você quer ficar de fora desse descanso? Eu não quero. Para que você entenda, esse texto ela é uma referência direta ao período da história em que o povo de Israel é liberto do cativeiro, da escravidão do Egito, e esse povo caminha rumo à terra prometida. Só que bem próximo à terra prometida, eles levantam alguns espias, e eles mandam os espias à frente para que eles pudessem olhar se aquela terra era real. E quando os espias vão, eles olham para aquela terra e eles ficam maravilhados, porque a terra é boa, porque a terra é exatamente aquilo que Deus havia falado. Só que o interessante nessa história é que esse povo não volta esperançoso. Eles viram a terra, eles ficaram encantados com a terra, eles ficaram maravilhados com a terra, só que eles voltam morrendo de medo, eles voltam desesperados. E sabe por quê? Porque eles viram a terra, mas eles também viram os homens que protegiam a terra. Eles viram a terra, mas eles também viram as dificuldades de entrar naquela terra. E o interessante, querido, entenda isso: a palavra de Deus havia sido pregada, os sinais de Deus eram claros. Pensa só, Deus resgatou o povo da escravidão do Egito, Deus libertou o povo das mãos de Faraó. Ao longo de todo o período da história no deserto, Deus mandou o maná cair do céu, Deus fez a água brotar da pedra, Deus protegeu o povo durante o dia com uma nuvem e à noite com um fogo. Deus trouxe direção, Deus deu a vitória sobre os exércitos inimigos. O tempo todo Deus mostrou o seu poder, mas eles duvidaram. Tudo que eles fizeram naquele dia foi uma análise lógica e não uma análise espiritual. E eu quero te perguntar: que tipo de análise você está fazendo? Uma análise racional, uma análise lógica ou uma análise espiritual? Porque o autor nos chama a atenção de que a vida do cristão não pode ser pautada apenas na lógica, mas tem que ser pautada na fé. E fé, você sabe, fé não é imaginar, fé é ter certeza. Fé não é você duvidar, fé é você ter convicção. Fé é você conhecer a Deus. Fé não é acreditar, você já sabe disso. Acreditar é depositar em Deus a sua expectativa e aguardar ser remunerado com juros dessa expectativa. Mas isso é meritocracia, isso não combina com Deus, porque Deus trabalha com graça. Portanto, fé é eu conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus, conhecer a vontade de Deus. E uma vez que eu conheço, então eu me movo com segurança, porque eu sei quem Deus é, o que Ele quer fazer e o que Ele fará.
Nós conhecemos a Deus, por isso não precisamos temer. Nós conhecemos a Deus, não precisamos duvidar. Nós conhecemos a Deus, e esse povo também conhecia. Esse povo viu Deus agir de maneira sobrenatural. Esse povo experimentou do cuidado de Deus. Eles jamais poderiam ter duvidado. Desde que Deus os tirou do Egito até a entrada da terra, tudo que esse povo mais viu foi Deus agir. Eles não poderiam ter duvidado. Por isso no verso 2 o texto diz: as boas novas foram pregadas também a nós. É verdade ou não é? As boas novas têm sido pregado domingo após domingo, dia após dia na sua casa, no seu período devocional. E eu fico pensando no quanto hoje nós não temos cometido o mesmo erro que eles cometeram. Queridos, olha o que Deus fez. Em 2020, o mundo experimenta uma pandemia. Eu não sei você, mas talvez 90% das pessoas pensaram que aquele era o nosso fim. Olha para a vida hoje. As pessoas estão viajando, as pessoas estão indo para a praia, as pessoas estão fazendo festa. Nós pensávamos que aquele era o nosso fim, e olha o que Deus fez. Deus nos poupou, Deus nos protegeu, Deus nos guardou, Deus nos livrou. Glória a Deus, igreja. Não podemos temer, não podemos duvidar. Deus fez tanto por nós, é ou não é, Wilson Júnior? Deus fez tanto por você na sua casa, pela sua família. Deus fez tanto por mim. Otávio, Deus fez tanto por você. E nós poderíamos entrevistar aqui cada um de vocês, e eu tenho certeza que todos vocês teriam um testemunho lindo daquilo que Deus fez. Então por que tanto medo? Por que desespero? Por que angústia? Não somos filhos do Deus Altíssimo, do único e verdadeiro Deus? Querido, nesse texto o autor de Hebreus faz um paralelo muito grande, porque ele diz que da mesma forma que a mensagem foi pregada a eles, ela também tem sido pregada a nós. Ou seja, os israelitas receberam a palavra, mas eles não acreditaram na palavra. Logo depois, os judeus receberam a verdade e rejeitaram o príncipe, rejeitaram a verdade. E hoje as boas novas têm sido pregadas, e muitos têm duvidado dela, dizendo: não é nisso que eu acredito. Eu acho que essa passagem está ultrapassada, eu acho que isso não se aplica mais para os nossos dias. O erro continua o mesmo. Por isso eu quero te perguntar: como é que você tem olhado para a sua vida? De maneira carnal, lógica, racional, ou de maneira espiritual? Como é que você está olhando para esse momento que o Brasil está passando? Como é que você está olhando para o futuro? Como é que você tem vivido na certeza de quem Deus é, ou na dúvida do que Deus pode fazer? Porque veja o que esse texto diz: a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada de fé. Será que todos esses anos dentro de uma igreja tem valido alguma coisa para você? Será que domingo após domingo estar aqui ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, está valendo alguma coisa para você? Porque para eles não valeu, porque a mensagem que eles ouviram não foi acompanhada de fé. O que o texto está nos dizendo é que ouvir não é suficiente. Mais do que ouvir, você precisa ter fé. Mais do que ouvir, você precisa confiar. Mais do que ouvir, você precisa se entregar. Mais do que ouvir, você precisa se render. Naquele dia o povo se esqueceu de quem era Deus, de que Deus estava com eles, se esqueceram da promessa, se esqueceram do poder do Senhor. Meu querido, nós não podemos nos esquecer de quem Deus é. Nós não podemos nos esquecer que Ele é o Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, que sustenta toda a criação com o poder da sua palavra, e que todo o governo do mundo está sobre os seus ombros. Nós não podemos nos esquecer de que Deus é soberano, de que Ele coloca reis, mas Ele também destrona reis. Nós não podemos nos esquecer que não existe outro que possa competir com Ele. Você e eu não podemos nos esquecer disso.
Olha o que diz o verso 3: pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso. É por isso que você não pode duvidar, é por isso que você não pode estremecer, porque são aqueles que creem é que entram no descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Verso 4: pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da mesma forma que muitos israelitas, embora chamados por Deus, não desfrutaram do benefício da promessa. Hoje, muitos que estão dentro da igreja, muitos que conhecem a Deus, se não tiverem fé, também não desfrutarão da promessa do descanso. Por isso, quando Deus diz assim no verso 11: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, querido, eu entendo Deus. Primeiro, porque a ira não é demonstração de raiva, a ira é uma expressão de amor. Nós não podemos entender a ira de Deus a partir da ira humana, são coisas completamente diferentes. Segundo, porque a falta de fé faz com que nós não desfrutemos do presente que Deus tem para nós. Eu entendo a ira de Deus, porque a nossa falta de fé faz com que eu e você não desfrutemos daquilo que Ele tem para nós, não desfrutemos do presente, daquilo que Ele preparou, daquilo que Ele separou. Quantos aqui são pais? Sabe quando você está com seu filho ou com a sua filha, e aí você entra na piscina, e eles estão do lado de fora, e você fala assim: pode pular que eu te pego? Já aconteceu com você? Talvez não, porque você tem medo de água, não sabe nadar, mas imagina em outra situação. Às vezes eu estou dentro da piscina e eu falo assim: Noah, Natan, pode pular que o papai te pega. E quando eles não pulam, eu confesso para você que eu fico muito chateado. Muito chateado. Primeiro, porque tudo que eu quero é que eles entrem na piscina para que a gente possa passar o dia brincando. Segundo, eu fico chateado quando eles não entram, porque quando eles não pulam, eles estão dizendo o seguinte com a atitude deles: eu estou com medo, eu não sei se eu confio tanto em você, eu não sei se você de fato é capaz de me pegar se eu cair. Então eu fico profundamente chateado quando eles não pulam, porque eles estão perdendo tempo, porque eles não vão desfrutar de um dia de diversão, mas também porque eles estão expressando desconfiança. Poxa vida, eu sou o pai deles, eu seria capaz de morrer para salvar os meus filhos, porque eles não confiam em mim. Por isso, quando eu olho para esse texto, eu entendo a ira de Deus, porque a nossa falta de fé faz com que a gente não viva o que Deus tem para nós, porque a nossa falta de fé demonstra o quanto nós não conhecemos o nosso Pai, e muito menos confiamos nele. Você consegue entender o que a sua falta de fé está comunicando a Deus? No verso 3 e 4, o autor diz: embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele nos falou sobre o sétimo dia. No sétimo dia Deus descansou. Querido, para que você possa entender o 3 e o 4, eu quero te levar a Gênesis, aonde Moisés, ele disse assim: houve tarde e manhã. Presta atenção nesse detalhe, porque tarde e manhã é sentido horário? Ou é sentido anti-horário? Tarde e manhã é sentido anti-horário. Então por que Moisés, lá no Gênesis, ele usa do sentido anti-horário para falar daquilo que Deus está fazendo? Sabe por quê? Os rabinos dizem que a expressão anti-horária nos mostra de onde é que Deus está falando com Moisés. Deus não está falando com Moisés do lugar onde Moisés está. Deus está falando com Moisés da vitória de Cristo, a partir da vitória de Cristo. Poeticamente poderíamos nos dizer que Deus está conversando conosco hoje, não deste lugar onde estamos,
mas de um lugar onde toda a vitória já aconteceu. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo: você está preocupado, você está ansioso, você está angustiado, porque você está olhando pela perspectiva de alguém que está preso no presente. Mas eu que estou no estado de tempo atemporal, eu que já estou à frente desse momento, eu posso falar para vocês: descansa, porque a vitória já está completa. Descansa, porque na cruz Jesus já venceu todas as coisas. Todos os males da sociedade são mal vencidos, não há nenhum deles que perdurar. Descansa, descansa, porque daqui onde eu falo com vocês não há mais luta, a luta acabou. Descansa, porque da onde eu estou falando com vocês, a batalha já foi vencida, a morte já não tem poder, o pecado já não tem mais condenação sobre a vida de vocês. Descansa, porque logo logo vocês verão a redenção, é só uma questão de tempo. Eu sei que daí deve ser difícil, eu sei que de onde vocês estão deve ser difícil, porque vocês não veem o que eu vejo. Então, em alguns momentos da vida, já que não dá para ver o que eu estou vendo, fecha os olhos e só confia no que você está ouvindo. Feche os olhos e se mova por aquilo que você está ouvindo, sabe? Uma das brincadeiras que os meus filhos gostam é de ser guiado pela voz. Feche os olhos, agora vem seguindo a voz. Talvez essa deveria ser a coisa que a igreja mais devesse fazer: fechar os olhos e ser guiada pela voz, porque nem sempre aquilo que a gente vê combina com o que a gente está ouvindo. Então nesses momentos é importante fechar os olhos e só abri-los quando Jesus falar: acabou. Pode abrir os seus olhos. Querido, hoje Deus nos convida para entrar no descanso que começou lá no 7º dia da criação e vai durar por toda a eternidade. De forma então que o Shabá, o sábado, o dia do descanso, nada mais é do que o tempo eterno de Deus. E é para esse lugar que Deus nos chama, um descanso que nunca mais vai acabar, um descanso que é eterno. Agora, esse descanso não pode ser entendido como uma vida de inatividade, pois o texto diz que no 7º dia Deus também trabalhou. Ele separou o dia, Ele santificou o dia e Ele abençoou o dia. Ou seja, para que você possa entender, o descanso de Deus não fala sobre uma vida inoperante, sobre uma vida inativa, porque Jesus diz: o meu Pai trabalha até hoje, eu também. Tanto é que no próprio sábado Jesus fez um monte de coisas. Sabe por quê? Porque o descanso de Deus não é deixar de trabalhar. O descanso de Deus é você ter outro jeito de trabalhar, outro jeito de fazer as coisas. O descanso de Deus não é você hoje fugir da sua realidade, se excluir do social, deixar alguns amigos de lado. Não é você fugir da realidade, não é você assistir só aquilo que você gosta, não é você ouvir só aqueles que concordam com você, não é se esconder, não. O descanso de Deus é você ter outra maneira de viver, uma outra maneira de experimentar o tempo, uma outra maneira de passar pelas lutas. Por isso o descanso de Deus não é um dia, não é uma data, é uma atmosfera que você entra e nunca mais sai dela. Ter um dia para descansar é importante? Claro que é, mas a proposta de Deus é que você viva descansado. Sabe o que isso quer dizer? Isso significa que o povo de Deus deveria descansar trabalhando para trabalhar descansado, porque é assim que Deus faz. Talvez seja por isso que Deus não tem síndrome do pânico, talvez seja por isso que Deus não sofra de ansiedade, talvez seja por isso que Ele não esteja esgotado. Por quê? Porque Ele descansa trabalhando e trabalha descansado, porque a visão dEle é correta, porque o coração é ajustado. Nós estamos vivendo a vida de maneira diferente do qual a palavra projetou. Nós estamos caminhando num ritmo diferente que Deus desenhou, e é por isso que a gente toma remédio para dormir, ansiolítico para trabalhar, suplemento para ficar de pé e álcool para relaxar. É porque a gente está completamente fora daquilo que Deus tem para nós. É como a história do galo. O galo pensava que ele precisava cantar para o sol nascer, e que se ele não cantasse, o sol não nasceria.
esse entendimento era tão pesado para ele, que o galo começou a ficar estressado, ele começou a ficar angustiado, porque ele tinha medo de não acordar. A responsabilidade na cabeça dele era tremenda, porque se ele não acordasse, não cantasse, o dia não nasceria, e ele impactaria então todo o planeta. Mas um dia esse galo, desesperado, numa crise de ansiedade, tomou tanto remédio para dormir, que no outro dia não conseguiu acordar no horário. E sabe aqueles dias que você acorda sabendo que já está atrasado, e que você, meu Deus, que horas são? O que eu já perdi no dia? Esse galo acordou desse jeito. Mas quando ele acordou, para surpresa dele, o dia já tinha nascido, o sol já estava no céu. Aí o galo olhou para aquilo e falou assim: então eu não preciso cantar para o sol nascer? Quer dizer que mesmo que eu não cante, o sol nasça? Esse galo desestressou, esse galo parou de tomar remédio, esse galo começou a viver melhor, e dizem até que ele passou a cantar mais bonito e virou cruzeirense. É o que diz a história. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. O mundo não depende de você para funcionar. Se eu e você hoje morrermos, o dia vai continuar acontecendo, as coisas vão continuar fluindo. Amanhã está todo mundo trabalhando. O mundo não precisa de mim e de você para funcionar. Você pode descansar, você pode relaxar. Agora, como é que a gente faz isso? Tendo a consciência de que eu, Juan, vou fazer o que eu posso, e o que eu não posso eu vou confiar, porque Deus fará. Eu e você faremos daqui a pouco, ou talvez já até fizemos o que podíamos fazer no dia de hoje, e depois disso eu vou descansar, porque Deus fará. O nosso problema é que muitas vezes não queremos aceitar que a nossa parte já acabou. Muitas vezes nós queremos falar para Deus: não, Deus, eu preciso continuar fazendo, eu não posso parar, eu não posso me entregar. Quem me conhece sabe que eu não gosto de dormir, detesto ir dormir, tenho muita dificuldade para falar assim: vou para a cama dormir. E por que eu não gosto de dormir? Eu vou abrir o coração para vocês, porque dormir para mim é como dizer: por hoje deu, já chega, eu não tenho mais o que fazer. E dormir para mim significa me render, deixar de sonhar. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de sonhar, o quanto eu gosto de ver, de enxergar lá na frente. Então ir dormir é falar assim: chega, por hoje já deu, chega de planejar, chega de sonhar, chega de pensar no futuro. É como se eu estivesse saindo de cena, por isso eu não gosto de dormir. Mas quem me conhece sabe que depois que eu estou dormindo eu também não quero acordar. Eu também não gosto de acordar, porque quando eu estou dormindo eu descubro que dormir é bom. Eu penso que o descanso de Deus é mais ou menos assim. Nós temos dificuldade para entrar no descanso, porque para entrar no descanso é dizer: já chega, já deu. Entrar no descanso de Deus é se render, e por isso temos tanta dificuldade. Mas uma vez que nós entramos no descanso de Deus, nós nunca mais queremos sair. Tem um teólogo norte-americano chamado Gordon MacDonald, ele diz que o sono é a estratégia que Deus usa para dar para os seus filhos aquilo que Ele não consegue dar quando eles estão acordados. É como aquele filho que está com fome, e ele sai pedindo comida para todo mundo. Otávio, você pode me dar comida porque eu estou com fome. Juliana, você tem comida aí para me dar porque eu estou com fome. E Deus está falando para ele: calma, a comida está aqui. Mas ele está tão desesperado que ele não consegue ver. E enquanto ele não vê a comida, ele está murmurando, ele está reclamando, porque Deus não está dando comida para ele. Deus está dizendo assim: a mesa já foi posta, o banquete já está na mesa, mas ele não consegue ver. Então Deus espera ele dormir para dar para ele aquilo que Deus quer dar, e não consegue dar enquanto ele está agitado. Por isso que a palavra diz assim, que Deus dá os seus enquanto dorme. O verdadeiro descanso só acontece quando você se rende, quando você se entrega, quando você deixa Ele fazer o que precisa ser feito. O descanso nada mais é do que um encontro com Deus, porque quando eu me encontro com Ele, eu recebo tudo o que eu preciso. Viver o descanso é entender que Deus chegou no mundo antes de mim.
E entender que quando eu vou dormir, Deus também não vai, Ele continua trabalhando. O descanso é entender que quando eu termino, Deus não terminou. Viver o descanso é entender que a missão de redenção do Brasil é de Deus, que esse povo é de Deus, que a minha família é de Deus, e que Deus ama a minha família mais do que eu mesmo, e que eu também sou de Deus. É entender que Ele chegou antes, que Ele não para e que a missão é dEle. Por isso a coisa mais inteligente que a gente faz quando acorda é perguntar a Deus: onde é que eu entro no que o Senhor já estava fazendo? Eu acordei agora, eu vou começar agora, mas o Senhor não parou. Então aonde eu entro? O que eu faço? Como eu participo do que o Senhor está fazendo? A verdade é que nós precisamos ter consciência, querido, de que nós somos servos de alguém que não para, de alguém que está agindo o tempo todo. Por isso entrar no descanso é se render aos cuidados dEle. E quando nós nos rendemos, nós descansamos. E enquanto nós descansamos, Deus está preparando o mundo para você trabalhar. E é por isso que aqueles que desfrutam do descanso também trabalham descansados, porque eles fazem o que tem que fazer e eles entendem que o que eles não podem, Deus fará. O nosso papel não é garantir o resultado, o nosso papel é trabalhar. E isso significa trabalhar descansado. Por isso, para aqueles que estão cansados e não têm experimentado desse descanso, Deus marca um novo dia. E eu te pergunto, que dia é esse? Está no verso 7, dá uma olhada na sua Bíblia. Pois Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamando de hoje. Glória a Deus, igreja. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa nas suas obras, como Deus descansou na sua. O texto diz: os que creem, passado, entrarão no meu descanso, tempo presente. Ou seja, o descanso de Deus não é uma expectativa futura, é o que a teologia chama do já e o ainda não. Hoje nós já podemos desfrutar desse descanso. Querido, quando os anjos falam com as mulheres, elas vão procurar o corpo de Jesus, e os anjos dizem o que? Ele não está aqui. Ou seja, não procurem mais Jesus na morte, porque Ele está vivo. Procurem Jesus na vida. Por isso, entrar no descanso é eu orar não pela perspectiva da morte, mas pela perspectiva da ressurreição. É orar pela perspectiva da vitória. Senhor, está doendo, está doendo muito, mas eu sei que eu sou mais do que vencedor, porque o Senhor já venceu a morte e derrotou o pecado. Por isso me sustenta agora nesse período de dor, me sustenta enquanto eu aguardo a redenção, porque ela é tão certa quanto o Senhor vive e reina. Quando eu olho pela perspectiva da redenção, eu descanso, de forma que não importa o tamanho da crise, eu sei que toda ela é passageira. Não importa o tamanho da dor, eu sei que ela é passageira. Eu sei que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso eu não me desespero, porque eu sei que Jesus está me preparando para esse encontro com Ele. Porque eu sei que Ele vem, e Ele virá me buscar, e Ele virá nos buscar. E é nesse momento que a igreja está, no momento do preparo. A questão então não é o dia que Ele vai chegar, a questão então é se a minha vela está acesa, é se o meu fogo está aceso, é se eu estou esperando Ele. Meu querido, no que Deus descansou? Deus não descansou porque estava cansado, Deus descansou porque venceu. É simples. Deus descansou na vitória de Cristo, de forma que o descanso de Deus então é uma vida de celebração. Viver o descanso de Deus é viver celebrando. Presta atenção no que o texto diz: pois o dia do descanso é hoje. Ou seja, eu não sei qual é a sua dificuldade, a sua crise, a sua dor, eu não sei o quanto você está cansado, eu sei que hoje Deus tem o descanso para você. E o próprio Jesus diz: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei.
Se você está ouvindo nessa manhã a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Você crê? Você crê, igreja? Você crê, igreja? Jesus reina. Nós estamos aqui na perspectiva da redenção. Creia. Verso 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Esforçar no grego sugere pressa. E por que pressa? Porque o autor cita inúmeras vezes a queda de Israel, e ele teme que hoje o povo possa falhar mais uma vez. Então ele está dizendo: antes que você blasfeme contra o seu Deus, antes que você murmure, esforça-te para entrar nesse descanso, para que você não venha cair como eles caíram. Agora, esse cair que o texto cita não é perder a salvação, é viver como se não fosse salvo. Parece um paradoxo dizer que para descansar você tem que se esforçar, é verdade ou não é? Mas esse esforço não é um esforço físico, não é um esforço emocional, ele é um esforço espiritual. O que o autor está dizendo é: esforça-te para conhecer a Deus, não com base naquilo que você está ouvindo, mas a partir da sua experiência pessoal. Esforça-te para conhecer o caráter imutável do seu Deus. Esforça-te para conhecer a vontade dEle. Esforça-te para confiar. Esforça-te para se entregar. Por quê? Para que ninguém venha cair. E cair não é perder a salvação, mas é viver como se você não fosse salvo. Significa viver com medo. Significa viver murmurando, blasfemando. Aquele que vive amedrontado não conhece o amor, porque o amor lança fora todo medo. É isso que o autor está dizendo. Olha, você não foi salvo para viver assim, você não foi chamado para viver assim. Eu tenho um propósito para a sua vida, mas para que você viva ele, você precisa entrar no meu descanso. Você não é mais órfão, você é filho. Você não é mais funcionário, você é filho. Verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que nós professamos. Já quero chamar aqui o Samuel à frente. De acordo com o texto, Moisés falhou em levar o povo para o descanso. Presta atenção nisso que é importante. Moisés falhou. Josué, o texto também diz que falhou. Mas aqui, nesse texto, o autor de Hebreus diz que tem alguém que se chama Jesus, e ele não falha, e ele não falhará. E sabe por quê? Porque o texto diz que ele é o nosso grande sumo sacerdote. E sabe por que Jesus é o sumo sacerdote? Porque ele é maior do que todos os outros. Porque enquanto todos os outros entravam apenas no Santo dos Santos, o Jesus Cristo, Filho de Deus, adentrou a presença do Pai. Pois não temos um sumo sacerdote, verso 15, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Querido, a Bíblia não exagerou ao dizer que Jesus passou por todas as coisas. A Bíblia não exagerou ao dizer que Jesus sabe exatamente o que eu e você estamos sentindo. Eu quero te dar apenas alguns poucos exemplos. Quantos aqui já passaram pela solidão? Levanta sua mão se algum dia você experimentou a solidão. Jesus vai dizer: eu também passei por isso. No momento em que eu mais precisava, todos fugiram e me deixaram sozinho. E naquela cruz, eu fui desligado da presença do meu próprio Pai. Eu experimentei a mais dura e profunda solidão. Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui já foram traídos? Jesus vai dizer: eu sei exatamente o que é isso. Quantas vezes o diabo não chegou para mim com uma falsa preocupação, querendo aliviar o meu sofrimento, querendo me dar qualidade de vida? Quantas vezes o diabo não tentou me ajudar para que eu não sofresse? Quantas vezes ele não tentou me seduzir para depois me enganar? E sabe, igreja, qual é o problema? O problema é que o diabo não usou a boca do gadareno, mas ele usou a boca do Pedro, que era meu amigo do peito, meu companheiro, amigo mais chegado do que um irmão.
Se ele tivesse usado o gadareno, eu poderia talvez suportar, entender, mas ele levanta alguém tão perto de mim, meu colega, eu sei exatamente o que você está passando. E Judas, que esteve comigo o tempo todo e depois me traiu. E o inevitável, querido, quantos de nós já passamos pelo inevitável? A morte de alguém, uma crise financeira. Jesus está dizendo, eu também sei o que é isso, porque eu disse para o Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o Pai disse, não, é inevitável. E a angústia, quantos de vocês já passaram por um momento de angústia? Imagina Jesus Cristo no Getsêmani, pedindo, orem por mim. João ora, João, ora, orem. Imagina a angústia de Jesus ali, transpirando o próprio sangue. Não há nada que passamos aqui na terra que Jesus não saiba o que é. Sendo assim, verso 16, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de receberem misericórdia e encontrarem graça que te ajude no momento da necessidade. Olha o que a Bíblia está dizendo, quando você estiver por um fio, quando a fé estiver desmoronando, quando os olhos estiverem embaçados por lágrimas, apegue-se à sua fé e busque o meu trono, para que você encontre graça e seja tratado com misericórdia. Sabe por que eu e você hoje podemos entrar no trono e receber graça, misericórdia e descanso? Porque Jesus Cristo é o nosso mediador. Mesmo tendo reclamado, murmurado, questionado, hoje Ele não está com o dedo apontado para você dizendo traidora, murmuradora. Ele é o nosso mediador. Ele está com as mãos estendidas dizendo, se você quer, eu te ajudo. Vem, eu estou aqui. Mas o texto também diz que Jesus se compadece de nós. Ou seja, mesmo nessa real condição que você está, Ele olha para você dizendo, eu te entendo, eu sei o que é isso. É como se Ele dissesse, sabe a sua falta de fé? Agora ela é minha. Sabe a minha fé? Eu vou dar para vocês. Sabe a sua vida de pecado? Me dá aqui, é meu. Toma a minha santidade. Ele se compadece de nós. Sabe o seu cansaço? Me dá. Toma o meu alívio, tome o meu refrigério. Você hoje pode entrar no descanso de Deus, porque Ele nos dá acesso ao trono da graça. Ele disse, eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso Jesus está dizendo, aproximem do trono com confiança, para que você encontre graça, misericórdia e receba o tão aguardado descanso. Eu quero te perguntar, quantos aqui querem nessa manhã se aproximarem do trono da graça? Quantos aqui nessa manhã querem desfrutar do descanso de Deus? Mas você precisa se render, e eu quero te perguntar, você quer se render? Então vem aqui na frente para a gente orar por você. Você que nessa manhã precisa receber descanso, você que nessa manhã precisa receber alívio, você que nessa manhã precisa ser curado. Deus sabe como foi a sua semana. Ele sabe das brigas, Ele sabe do que você falou, Ele conhece o teu coração, mas hoje Ele está dizendo, eu não sou o teu acusador, eu sou o teu mediador, eu te dou acesso. Pai, muito obrigado pela honestidade dos nossos irmãos. Muito obrigado porque a Tua palavra diz que a verdade liberta, que a verdade cura, que a verdade transforma. E muito obrigado porque, de acordo com a Tua palavra, a verdade não é uma teoria, a verdade é uma pessoa, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nessa manhã nos traz para perto.
sussurrando dos nossos ouvidos: vinde a mim, eu já venci. Deixa eu dizer para você, filho, filha, descansa, não tema o amanhã, porque eu já venci, e eu estou aqui para fortalecer a tua fé, enquanto você passa pelo dia mal, enquanto você atravessa essa noite, mas eu estou aqui para te dizer: tenha paciência, porque o dia logo vem. Desperta a igreja do sono, desperta a igreja. Nós estamos às 4, 5 horas da manhã, o sol está para nascer a qualquer momento. Não é tempo de ficar na cama dormindo, não é tempo de reclamar que está cansado, é hora de sair da cama e tomar um banho, é hora de se santificar, é hora de se purificar, é hora de vestir roupas novas, porque Jesus está voltando para nos buscar. E é nisso que a gente descansa. Nós descansamos porque nós lemos a última página da Bíblia, e lá estava escrito a respeito da nossa vitória, e lá está falando que Jesus não só preparou as nossas moradas, como Ele voltou para nos buscar, e lá está falando do dia que Ele vai nos levar para um lugar onde não haverá mais choro nem tristeza, um lugar onde não haverá mais fome nem dor, um lugar onde não haverá mais medo e nem desespero. Pai, muito obrigado pela obra que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Completa em nós, ó Pai, essa obra. Restaura em nós a alegria da salvação. Enxuga as nossas lágrimas e aponte os nossos olhos para Ti. Nos ensine a orar não pela perspectiva da morte, mas pela perspectiva da vida. Não pela perspectiva da derrota, mas pela perspectiva da vitória. Toma, Deus, cada irmão meu que está aqui na frente, eu peço ao Senhor, são Teus. Toma, Pai, cada um deles nas Tuas mãos. O Senhor sabe o que eles estão passando, o Senhor sabe o que eles estão sentindo. Não deixe eles saírem daqui da mesma maneira como entraram, mas que eles possam sair daqui hoje renovados, aliviados, que eles possam sair daqui esperançosos, ó Pai, para fazer aquilo que eles têm que fazer, mas depois descansar e se render, porque aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor fará. Então, Deus, muito obrigado pela vida, pela vitória, pela redenção, por estar preparando as nossas moradas, por voltar para nos buscar. Muito obrigado, Jesus, por não ter desistido de nós, nem da sua igreja. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós cantamos. Yeshua.